Oi, gente, tudo bom? Então, bora lá para a nossa correção do tema, tá? A questão 5, ela fala, é uma questão de média de 2015, diz assim, ó. Em alguns casos específicos de exames de paternidade para humanos, são analisadas regiões específicas do cromossomo Y. Para estes casos, é correto afirmar que, letra A, através de análise do cromossomo Y de dois indivíduos, é possível estabelecer a relação de parentesco exata entre os dois indivíduos. É muito difícil tu fazer uma precisão só num cromossomo, tá? Vamos dizer assim, não fica exato e preciso. Para tu conseguir fazer exato e preciso uma questão de parentesco, tem que comparar todo o material genético, todo o DNA. Né? Então, não só exatamente de um cromossomo, mas sim de todo o genoma, né? E daí sim, ele fica exato e preciso. Fica naqueles 99,999% de chance de certeza. B. Através dessas análises é possível estabelecer a relação de parentesco entre duas mulheres. Não, né? É cromossomo Y, essa afirmativa ela é total absurda. O cromossomo Y é passado de pai para todos os seus descendentes, tanto homens quanto mulheres. Não, né? Ele é passado do pai para o filho menino. D. É possível afirmar que uma menina é filha ou não de um determinado indivíduo do sexo masculino? Não, não tem nenhuma relação, porque as mulheres elas não têm um cromossomo Y, né? Então, o que sobrou? Sobrou a letra E. É possível afirmar apenas se indivíduos do sexo masculino pertencem a uma mesma linhagem, mas não afirmar qual o seu grau de parentesco, tá? Então, muito que eles queriam nessa questão é que vocês soubessem que para afirmar parentesco tem que fazer trabalho genômico, tem que fazer comparação de todo o material genético. E o que mais, né? Eles queriam que vocês soubessem que o cromossomo Y é o que determina o indivíduo masculino, né? Então, o que faz o homem homem? Ter o Y. O que faz a mulher mulher? A ausência do Y. Agora a questão 6. Diz assim, ó. Em julho de 2013, pesquisadores da Universidade de Massachusetts publicaram um artigo demonstrando ser possível desligar o cromossomo 21 extra, responsável pela síndrome de Down. Olha que legal, né? A síndrome de Down, ela é a trissomia do 21. Certo? Então o que eu consigo fazer? É como se eu conseguisse fazer esse desligamento, ó. Desse que está sobrando. E daí não teria problema, tá? E daí diz assim, ó. Os autores mimetizaram, mimetizar significa imitar, tá? O processo natural de desligamento cromossômico conhecido em mamíferos. Que é quem, né, gente? É o caso das fêmeas, né? Lembra? O Y nos homens serve para o desenvolvimento embrionário, o X, perdão, para o desenvolvimento embrionário, o Y para o dimorfismo, para fazer homem. As mulheres vão ter o X para o desenvolvimento embrionário e o outro, ó, ele vai ser condensado na cromatina sexual no corpúsculo de Barr. Então diz assim, assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo referentes a esse processo natural. Então diz assim, o desligamento cromossômico ocorre em fêmeas. Verdadeiro. O cromossomo desligar naturalmente é o X. Verdadeiro. O corpúsculo de Barr corresponde a um autossomo, não. É a um alossômico, né, gente? Ele é um cromossomo sexual. Então, é F. O desligamento cromossômico ocorre a partir da puberdade. Não, isso é em estado lá embrionário já. VVFF. A questão 6 fica a letra A de América. Certinho com vocês? Tá. Então vamos lá, né? Lembrem, né, gente, qualquer problema que vocês tiverem alguma questão, né, me mandem ali pelo... marquem plantões para a gente conseguir tirar alguma dúvida que seja mais específica, né? Eu gosto muito de ver onde é que vocês estão errando. E lembrem, né, caso eu já tenha gravado, caso eu já tenha, né, colocado e lançado o tema e vocês não fizeram as questões ou deixaram para fazer um pouquinho depois, eu sei que esse tema era muito grande, que era um baita de um tema, me mandem pelo WhatsApp, não fiquem encabulados. Tá? Eu vou mandar depois um áudio para todo mundo, porque eu sei que vocês assistem só parte das questões, mas a ideia é essa. Tá? A ideia é que vocês consigam fazer, né, pelo menos alguma coisa de cada capítulo. O ideal é fazer tudo, mas eu sei que vocês estão cheios e muitos estão cheios de atividades. Tá? E, enfim, façam no tempo de vocês. Me mandem quando vocês puderem. Daí vamos para a questão 10. Tá? A questão diz assim, ó.
Um estudante de biologia suspeita que uma determinada característica recessiva de cães é ligada ao sexo. Tá no X, né? Após um único cruzamento entre um macho com fenótipo dominante e uma fêmea com fenótipo recessivo, é obtida uma prole constituída de 3 machos recessivos e 4 fêmeas com fenótipo dominante. Tá? Então, o que ele fez? Ó? Vou aproveitar o espacinho da 11 que eu já tinha feito com vocês até em aula. Tá? Ele fez um cruzamento, ó, de um macho e uma fêmea. Tá? E daqui, ó, tá? Após um único cruzamento entre um macho com fenótipo dominante, então, eu vou usar esse aqui é azão alguma coisa. Opa! Vamos lá, XHzão Y. Uma fêmea com fenótipo recessivo, XHzinho, XHzinho. E daí o que nasceu? Tá? 3 machos com fenótipo recessivo, então nasceram 3XHzinho Y. E nasceram 4XHzão XHzinho. Isso é possível? É possível. Só que cuida, né, gente? É um cruzamento só. Quer ver? Ó, tenta fazer algo mais ou menos assim. Esqueçam que é herança ligada ao sexo. Vamos pensar em herança autossômico. Imaginem que ele, tá? Por exemplo, ele é azão azinho. Tá? E que ela é azinho azinho. Pode esses machos serem azão azinho? Desculpa. Serem azinho azinho? Pode, né? O pai tem azinho, a mãe tem azinho. Pode essas fêmeas serem azão azinho? Também pode. Então, o único cruzamento é muito pouco para a gente conseguir identificar qual é o tipo de linhagem, né? E é por isso, ó, que é muito... É URGS, né, gente? As provas da URGS, elas são realmente diferenciadas. Mas que a resposta já é letra A, ó. O resultado obtido é compatível com a herança ligada ao sexo. Sim, é o que eu botei em vermelho, tá? Mas não exclui a herança autossômica. Não exclui a herança que eu coloquei ali, em preto. Sim? E viu? Uma questão da URGS bem teórica sobre o assunto. Quando eu estava dando aula para vocês, quando eu estava montando a aula de vocês, eu falei, gente, muito do que a gente tem aqui é teoria, muito do que a gente tem aqui é interpretação. Tá, queridos? Então é uma questão bem bacana, só fiquem atentos. Daí, ó, vamos para a questão 15, tá? Diz assim, ó, o esquema a seguir refere-se a uma célula diploide que durante a meiose sofrerá permutação entre os genes A e B. Tá. Então vamos imaginar esse aqui, ó, como sendo o par 3 e esse sendo o par 4, tá? Tá, o par 4, ele não tem o que fazer, né? O par 4 só tem ezinho para mandar nos gametas. Agora, quais são os gametas que vêm do par 3? Pensa o par 3 duplicado, ó. Tá? E a gente tem, então, assim, ó, duplicado, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czão. Aqui fica Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Então, queridos, pensem o seguinte, tá? Pensem que eu estou trabalhando com cromossomos e que aconteceu o crossing over, ó. E teve uma troca exatamente nesse ponto. E o que aconteceu? Aconteceu algo assim, ó. Como teve o crossing over, ele falou entre os genes A e B. Aqui ficou, ó, então, um Azão e aqui ficou um Azinho. Tá aí o meu crossing. O que nós temos? A meiose 1, a meiose 2. Mas enxerga, a gente vai ter a quebra aqui, ó. E eu vou ter daí, ó, tá?
os gametas parentais, lembram? São aqueles que não ocorre o crossing over. Azinho, Bzinho, Czão, ó, parentais, Azão, Bzão, Czão. E eu vou ter os onde nós temos o crossing over. E este crossing over que eu marquei ali, ó, de preto, tá aqui, ó, ficou Azão, Azinho. E daí, ó, eu tenho Bzão, Bzão, Czão, Czão. Mas lembrem, isso aqui, ó, é como se eu estivesse falando somente de um par. Eu estou falando somente de um par, que é o meu par 3. E o que tem que acontecer, ó? Eu vou ter que acrescentar, vou mudar a cor para ficar bem diferente, tá? Isso aqui, ó, que seria um Ezinho em cada um, ó, de um outro cromossomo, tá? Só eu não consegui colocar ele aqui porque ficou pequeno. Mas esses são os meus 4 tipos de gametas. E vocês, né, se não conseguiram fazer essa questão, tem que revisar a meiose. Às vezes vocês ficam um pouquinho de preguiça de querer estudar genética de uma vez e não entender a meiose. A meiose é o que define os gametas. A genética calcula a possibilidade da união dos gametas. Essa questão só queria saber quem eram os gametas. Então, ó, a resposta já vai ficar a letra A, ó. Eu vou ter exatamente, ó, nessa questão, gametas, ó, Azinho, Bzinho, Czão, Ezinho, Azão, Bzão, Czão, Ezinho, Azinho, Bzão, Czão, Ezinho, Azão, Bzão, Czão, Ezinho. E são esses daqui, ó. Tranquilitos? Então, a gente dá um pulinho na questão 18, tá? Daí na questão 18 diz assim, ó, nos gatos domésticos, a cor do pelo é ligada ao cromossomo X. Tá, lembra de hemofilia, pega alguma coisa na tua cabeça, tá? E diz assim, ó, assim os machos podem ser pretos ou amarelos. Tá, eu vou anotando, tá? Ô, maravilha! Cadê você, questão? Aqui, ó. Desculpa. O macho, ele pode ser preto e amarelo. As fêmeas, elas podem ser pretas, amarelas e malhadas. Gato é mamífero, né? Então, aqui, ó. Ainda é mamífero, né? Então, aqui, ó. XY, XY, XX, 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 tá? Então, eu sei, ó, que o X Pzão é preto, o X Azão é amarelo. O XPzão é uma gata preta. O X Azão, opa, erramos o lugar. O X Azão é uma gata amarela. E o XPA é o heterozigotó, é malhado. Deu, acabou a questão. Então diz assim, ó, tá? Eu vou usar o espacinho ali de cima. Quando metade das fêmeas de uma ninhada é malhada, então metade é assim, ó, XP, XA. E a outra metade é preta, XP, XP, tá? E metade dos machos é amarela, XAY. Lembra, tá? Eles não falaram e nem faz sentido na questão,
Mas seria importante daqui a pouco que vocês soubessem, óbvio, né? Que a outra metade tem que ser preta, porque não tem outra cor de gato. Que cores são os pais? Tá, pensa assim, ó. Então aqui os pais, ó. XY, XX. Tá? Esse é um gato importante, ó. Da gente olhar e ele me informa algo bem significativo. O quê? Que essa gata preta é XP, onde o XP veio do pai e um XP veio da mãe. Agora, eu tenho nesse caso um XA, eu tenho aqui um XA. O pai não tem para mandar, o pai é preto, né? Então isso veio da mãe, ó. Então o pai ele será preto e a mãe será malhada, tá? Então a mãe é malhada e o pai é preto, letra A de ai que tranquilo quando eu organizo as coisas. Certo, gente? Essa é a questão 18. Uma questão da URGS, uma questão bem legal também. Aí vamos adiante. Daí eu tenho ali, ó, a questão 19, tá? Questão 19 fala assim, ó. Um homem é heterozigoto para um gene autossômico. Ele é azão azinho e possui um alelo ligado ao X recessivo Bzinho. Tá, então o homem ele é assim, ó. Ele é azão azinho, X Bzinho, Y. Sei lá, vamos pensar, ó, que esse aqui é o par 5 e esse aqui é o par 23, né? Qual a proporção de espermatozoides espera-se que seja? Então ele quer saber, ó, no espermatozoide tem que ter o azão. Qual é a chance de vir o azão? Tá? Lembra, ó? Eu tenho 1/2 de chance do azão e 1/2 de chance do azinho. Aqui, ó, eu tenho 1/2 de chance do XBzinho e 1/2 de chance do Y. Então, azão XBzinho é 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4, ou 0,5, ou 25%. Questão 19, letra B. Bem tranquilinho. Entenderam como é que a gente faz? Tá? Cuidem, vocês viram que aqui eles cobram talvez muito mais a questão de tirar gametas como no capítulo anterior, onde a gente já até treinou isso, né? Mas a genética é uma grande crescente. No próximo livro, vocês vão ter um momento, vocês vão ter uma parte que é uma parte de revisão, mas ela é mais pro final, tá? E a gente vai daí revisar questões de genética. Mas por enquanto eu quero que vocês consigam terminar. De novo, quem não conseguiu terminar todas, faz alguma coisa, tá? Mas é sempre importante que vocês não deixem um capítulo sem fazer nada do capítulo. Porque vocês têm que, de alguma forma, experimentar, de alguma forma, mergulhar nessas questões. Vamos lá. Questão 22. Diz assim, ó. Um casal que possui visão normal para as cores tem 3 filhos com as seguintes características. Menina com visão normal para as cores, menino com visão normal para as cores, menino daltônico. Tá, então olha só. Nasceu um menino XDzinho Y, tá? Uma menina XDzão X alguma coisa, não sei o que é ainda, tá? E um menino, ó, XDzão Y. Sabendo que o daltonismo é herança ligada ao X, a probabilidade do casal ter uma filha com daltonismo é... Então, o que eu sei, tá? Eu sei, por exemplo, ó, olha que informação rica, eu adoro genética, tá louco. Tá aqui, ó, essa aqui e essa aqui. Então, ó, se nós temos os pais, deixa eu botar aqui em cima, ó, XY e a mãe XX, o pai mandou o Y nesse caso e o pai mandou o Y nesse caso. Então, de onde é que veio o XDzinho? Da mãe. De onde é que veio o XDzão? Da mãe. Então, o que a gente sabe, né? A gente fica na dúvida no que exatamente
vai ser o pai, né? Tá? Pai, como tem visão normal, XDzão. Certo? Agora, só fazer o cruzamento. Mete o quadrinho de pneu aqui, ó. Fica XDzão Y, XDzão, XDzinho. Ó. XX, XX, XY, XY. Dzão, 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 Dzinho. Dzão Y, Dzinho Y. Eles querem saber, ó, de ter uma filha daltônica. E a chance não existe, né? Tá, porque aqui estariam as filhas, ó. Não tem nenhuma filha que é XDzinho, XDzinho. Então a questão, a chance, ó, é 0. Questão 22, letra A. Viram como é que a gente vai fazendo essas coisas? Ó, não tem grandes cálculos, né? Ó, agora aqui, ó. Questão da FURG, de 97. Mendel, nas primeiras experiências sobre hereditariedade, trabalhou com apenas uma característica de cada vez. Posteriormente, ele acompanhou a transmissão de 2 caracteres ao mesmo tempo, e os resultados levaram-se a concluir que fatores para 2 ou mais caracteres são transmitidos para os gametas de modo totalmente independente. Segundo a lei de Mendel, lei da segregação independente. Essa observação foi enunciada como segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, tá, sou um gênio, né? A qual não é válida para os genes que estão ligados, estão em ligação gênica, ou linkage, isto é, genes que estão localizados nos mesmos cromossomos. Observando as seguintes proporções de gametas de díbridos azão, azinho, bezão, bezinho, em 3 situações distintas. Fechou? Tá. Se eu sou azão, azinho, bezão, bezinho, e eu tenho... Como é que eu podia tirar a gameta daqui, né? Eu distribuía, fazia o chuveirinho, né? Fazia aqui, ó. Ah, podia ser azão, bezão. Ó. Podia ser azão, bezinho. Ó. Podia ser azinho, bezão. Olha lá. Azinho, bezinho. E eu nem falava em proporção de gametas, porque eu calculava e botava num chiqueirão, usando e acreditando que os gametas eles têm exatamente a mesma proporção, né? Então, de um total de 100 fica 25%, 25%, 25% e 25%. Mas isso a gente teve que segregar porque eles estão em pares separados. Então, essa 1 aqui, ó, é um exemplo de segunda lei. Agora, tanto em 2 quanto em 3, nós temos o linkage. Porque de híbrido não ficou 25 de cada um. Lembra que uma das coisas que nós tínhamos para aumentar a variabilidade era crossing over? Se no 2 eu tenho só 2 tipos de gametas, e no 3 eu tenho 4 tipos de gametas, eles são azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Eu tenho mais variedade no 3, né? Então eu sei, por exemplo, ó, que no 3 eu tenho o crossing over. Por quê? Porque tem mais tipos, gente. Porque aumenta a variabilidade. E eu até lembrava, né? Ó, quem tem essa menor taxa aqui, ó, 10%, né? 10 mais 10, 20. Eu tenho 20% de crossing. Eu até posso dizer, né? Que os genes A e B, eles estão numa distância de 20 morganídeos. Pô, foi o finalzinho da nossa aula. E quando eu tenho só 2 tipos, azão, bezão e azinho, bezinho, aqui é sem crossing. Tá? E eu mandei no grupo de vocês ali no WhatsApp exatamente a imagem da meiose. Eu falei, a gente tem que entender meiose. E eu botei isso. Eu botei meiose. Segunda lei, botei meiose com genes ligados sem crossing, botei meiose com genes ligados com crossing. Tá? E daí a gente vai para as alternativas, ó. E daí diz assim, ó. 1 e 2 são situações nas quais os genes segregam-se independente. Não, só no 1, né? O 2 é linkage.
2 e 3 são situações nos quais ocorre segregação independente. Não, nos dois estão em linkage. 1 e 3 são situações nas quais ocorre segregação independente, 1 e 3, e ligação gênica com crossing over, respectivamente. Tá? Então, eu tenho ó, segregação independente, segunda lei. Certo? Eu tenho ligação gênica, eu tenho ligação gênica. Crossing over, crossing over. Tá? A resposta da questão 25 é Canadá. De novo, muita teoria, gente, por isso tem que ler, tem que entender. Meiose. Não vão, assim, ó, vão ter que, nossa, mover uma usina nuclear para acender uma vela, para enxergar e para aprender a genética sem a meiose. Muito difícil mesmo. É muito lotérico, sabe? Eles podem botar uma questão que vocês estão acostumados a fazer braçal, ou acostumados a repetir, mas se eles colocam uma questão mais teórica, como é essa, como foi a questão anterior, vocês não acertam, cara. Então, façam um esforço para aprender a meiose. Agora vocês pegaram os memobios, olhem para o memobio, mitose, meiose 1, meiose 2, enxerguem as diferenças, enxerguem nos cromossomos, assistam de novo a aula, peguem pelo menos o trecho que eu botei os genes e enxerguem a separação. Lembra, anáfase 1 eu separo o azão do azinho, anáfase 2 eu separo o azão do azão nas cromátides irmãs e o azinho dos cromátides irmãs. Tá? Vamos adiante. Daí eu tenho ó, a questão 27. Tá? Essa questão 27, ela diz o seguinte. O heredograma abaixo mostra uma família onde encontramos indivíduos não afetados, quadrados e círculos brancos, e afetados por uma anomalia, quadrados e círculos pretos. Tá. Eu já sei que é recessiva, né? Porque tá aqui, ó, azinho, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Tá aqui um triângulo de referência, né? Pais iguais, filho diferente. O filho é homozigoto recessivo, os pais são heterozigotos. Tá, se a doença é recessiva, todo mundo aqui, ó, é azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Agora, os pais aqui, azão, azinho, azão, azinho, azão alguma coisa, não sei o que é. Aqui, ó, azão alguma coisa, não sei o que é. Aqui eu tenho também, ó, azão alguma coisa, azão alguma coisa e azão alguma coisa. E aqui azão alguma coisa. Tá, foi essas que eu terminei de achar aqui. Certo? Então lembrem, ó. Essas situações aqui eu não consegui descobrir quem era, tá? É isso? É isso. Então tá. Vamos lá. Segundo a primeira e a segunda lei de Mendel, a análise desse heredograma nos permite concluir corretamente que o padrão de herança de anomalia é autossômico dominante. Não, é recessivo, né? Descobrimos isso no triângulo de referência. Os pretinhos quadrinhos afetados, tá? Ele diz lá em cima, ó, os afetados pela anomalia são pretos. O indivíduo 3, 4, com certeza é heterozigoto. 3, 4? Como assim, gente? Esse aqui, ó. Opa, errei a caneta. Esse aqui. Heterozigoto? Não, né? A chance do indivíduo 2, 3 ser heterozigoto é 50%. 2, 3 é 50%? Não, é 100%, né? Ele tem que ser azão, azinho, porque ele não é afetado e ele tem um filho que é azinho, azinho, né? Vamos lá. Os indivíduos do casal 2, 1 e 2, 2 são heterozigotos. Sempre anotando, gente. Risquem bastante na hora da prova, tá? Então vamos lá. Casal 2, 1 e 2, 2, ó. 2, 1 e 2, 2. Tá? São heterozigotos? São heterozigotos.
Então a 8 está certa. Trata-se de uma herança ligada ao sexo com padrão recessivo. Não. Não dá para afirmar isso, né? Tanto que eu já saí com herança autossômica e fechou, né? A possibilidade de o casal 2, 3 e 2, 4, cadê o 2, 3 e 2, 4? Ter outra filha afetada pela anomalia de 25%. Não, né, gente? Tá. Aqui, ó. Qual é a chance? Tá? Monta o quadrinho, ó. Ele, azão, azinho. Ela, azão, azinho. Fica, ó. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. A chance de ser afetado, ó, é de 1/4. Só que é uma filha, né? Então eu tenho que multiplicar por 1/2. Isso vai dar 1/8. Então também não está certa aquela afirmativa, não. A chance do casal 3, 3 e 3, 4 ter outro filho do mesmo sexo que o 4, 1. Tá. Então, 3, 4, 3, 5, perdão. 3, 4... 3, 4 e 3, 5. Então, o que eu tenho? Vai lá. Tá. Tu tem o 4 ali, ó. Que é azinho, azinho. Tu tem o 5 ali, ó. Que ele é azão alguma coisa. Então, tem que ser um menino... e afetado. Então, qual é a chance de ser afetado aqui, ó? Tu vai calcular o quadrinho de Pinet. Aqui, ó. Azinho, azinho com azão, azinho. Fica azão, azinho, azão... Opa! Azinho, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. 1/2 de chance de ser afetado. Metade vai ser afetado. Tá? Tá, mas é menino, né? Tem que ser um menino. Então, 1/2 de ser menino. Só que lembra, tá, gente? Isso aqui, ó, dizer que ele tem um azinho ali, não é certo, né? Então, qual é a chance dele ter um azinho? É 2/3. Ó. É isso aqui que vocês estão procurando, ó. Esse é o cruzamento, tá, gente? Não se percam. Foi uma arriscaiada aqui. Ah, só, mas ali, ó, a chance dele ser heterozigoto tá ali, ó. 1, 2, 2/4. Não, né? Lembra que ele não é azinho, né, gente? Genética da exclusão. Então, tu vai ter que multiplicar 2/3. Olha, minha matemática de japonês ao contrário. Então, fica 2 sobre 12, que fica 1/6. Certo? E daí vai dar o 16,6. Minha resposta fica a 8 e a 64. Tá, questão da UFSC, de novo, né? Eu sempre digo, acho que vocês ficam com muito medo da UFSC ou fazem a questão não com toda a atenção que tem que fazer. É que enquanto uma questão da URGS vocês têm 2,5 minutos para fazer, a da UFSC vocês têm uns 10 minutos para fazer, no mínimo. Tá? Vamos lá. Outra questão da UFSC, ó, de 96. Diz assim, ó. Assinale a proposição correta em um indivíduo daltônico do sexo masculino. O gene para o daltonismo encontra-se. Tá? Então o que a gente sabe, ó? Em todas as células somáticas? Sim, né? Toda célula do corpo dele vai ter, né, o XDzinho. Em todas as células gaméticas? Não, né? Porque ele pode mandar ou X ou Y, né? Apenas nas células do globo ocular? Não. Em todas as células do corpo. Lembra que expressão, né, gênica é diferente, né? O material genético está presente em todas elas.
Apenas nas células mãe dos gametas? Não, apenas no gameta do Y. Também não, tá? Só letrão. Certo? É uma questão talvez muito mais de genoma do que de genética, assim. Ó. Agora, ó, questão 32. Tá? Uma questão da FUVEST. Diz assim: a forma do lobo da orelha solto ou preso é determinada geneticamente por um par de alelos. Então tá. De novo, eu faço assim, gente, ó. Bem na boa. Eu anoto, ó. O solto, tá? É o pintadinho. Certo? Porque solto, ó. Solto. 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 E solto. E depois o que eu procuro? Procuro um triângulo de referência. Tá? E eu achei, né? Aqui, por exemplo, ó. O 4 e o 5, eles são iguais e eles possuem filhos diferentes, ó. Então, pais iguais, filhos diferentes. Os filhos são homozigoto recessivo, ó. E os pais são heterozigotos. Então, todo mundo que tiver agora o lobo da orelha preso, que são os branquinhos, ó, todos eles vão ser azinho, porque é recessivo, não tem escolha, não tem outra opção. Eu coloco lá, azinho, 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 azinho. E vamos descobrir o resto, ó. Pô, se aqui, ó, nesses 3 casos que eu tenho aqui, eu tenho azinho, azinho, ó. Um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Tá? Só que a mãe é azinho, azinho. O pai tem que ser azão, assim. Ele é diferente. Porque ele tem um lobo solto. Mesma situação que o 3, ó. O 3, ele é azinho, azinho. Um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Só que a mãe tem que ser azão, azinho, porque ele é diferente. Tá? Esse 4, eu não sei o que é. Eu vou dizer, ele é azão alguma coisa. E o 5 é azão alguma coisa. Tá? E essa foi a análise que a gente conseguiu fazer ali. Aí diz assim, ó. O heredograma mostra que a característica do lobo da orelha solto não pode ser. Então ele quer saber o solto, ó. Cuida. Autossômico recessivo. Porque o casal 1, 1 e 1, 2 tem um filho e uma filha com lobos de orelha soltos. O 1, 1 e 1, 2 tem filhos com lobos... Mas isso não explica nada, né? Não quer dizer, cara. Tanto que aquele par ali de cima eu não olhei nada, né? Agora olha ali, ó. O lobo de orelha solto não pode ser autossômico recessivo. Por quê? Ó, porque os casais 2, 4 e 2, 5 têm filhos com lobos de orelhas presos. Tá aqui, ó. Foi o que a gente olhou. Ó. Tá aqui o triângulo de referência, gente. Pais iguais, filho diferente. O filho tem que ser homozigoto recessivo, os pais têm que ser heterozigotos. Como é que o 4 e 5 são heterozigotos e ele vai ser recessivo? Não, eles são dominantes, né? E já matamos a resposta aqui, ó. É a letra B. Sim? Então não adianta dizer que era recessiva como a de cima, mas tem que ver a explicação. A explicação é no triângulo de referência. A gente sempre define se um padrão ele é dominante ou recessivo olhando para o triângulo de referência. Era a nossa primeira decoreba, é algo super importante. Ó, aí diz assim, ó, questão 34, tá? O daltonismo é causado por um alelo recessivo de um gene localizado no cromossomo X. Em uma amostra representativa de uma população entre 1.000 homens analisados, 90 são daltônicos. Qual a porcentagem esperada de mulheres daltônicas? Pô, gente, olha só. Homens, tá?
Eles podem ser o quê? XDzão Y, e eles são normais, ou XDzinho Y, e eles são o quê, ó? Daltônicos. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho, ó, que homens daltônicos são 90 de 1000. Então, eu tenho, ó, 0,09. O que é isso, gente? Isso aqui, gente, tá? É o que eu vou falar da frequência, ó, do quê? Agora, as mulheres, elas são o quê? Elas são XDzinho, XDzinho. Então, eu vou pegar, ó, o 0,09 vezes o 0,09. E isso aqui vai virar, ó. Nossa. 0,0081 ou 0,81%. É a resposta da questão 34. Fica a letra A. Entenderam? Então eu achei a frequência disso aqui, ó. Opa. Ó. Disso aqui. E isso aqui, gente, ó, o 0,09 é isso aqui, ó. É o XDzinho. Então, ó, XDzinho, XDzinho. 0,9, resposta certa. Tranquilos? Então, vamos lá. Agora, questão 35 da FUVEST de 1995. A frequência de indivíduos afetados por uma anomalia genética autossômica recessiva da população é de 0,16, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês informações importantes, tá? Primeiro, a frequência de indivíduos de uma anomalia genética, ó, autossômica. Oh, mas Jesus. Aqui, vamos lá, perdão. Autossômica recessiva na população. Poxa, né? Quer mais informação? Então eu sei, ó, genética de populações, né? É o seguinte, ó. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1, aonde p mais q é igual a 1. Lembra, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele serve muito para eu conseguir fazer prognósticos, né, prever algumas coisas em determinadas populações. Então ele me dá a frequência, ó, do azão, do azinho, do azinhazinho, do A e do Azinho. E o que ele falou? Recessivo. Na população é 0,16. Então eu sei que isso aqui, ó, é 0,16. Igual o exemplo que eu fiz com vocês, gente. O que eu sei, então? Que Q ao quadrado é igual a 0,16. Que isso aqui, ó, é igual a raiz de 0,16, que é igual a 0,4. O que é 0,4? Tá? É exatamente o quê? Porque isso aqui sumiu quando eu tirei raiz, né? Então eu sei que o P é 0,6. Vamos ver o que ele quer. Ah, tá. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, né? Mas tudo bem. Foi bonito de fazer.
Só para relembrar, tá? É uma questão mais teórica, né? Então, ó, ele constatou que a diminuição da frequência após... Então, como é que eu posso ter diminuído essa frequência, vamos dizer assim, ó, tá? Do Q ao quadrado. Como é que eu fiz a diminuição, ó, desses 0,16? Morte de 5%, é muito pouco, tá? Tu vai criar e vai mudar uma frequência com uma morte muito grande. Vocês vão ver depois isso lá em evolução, mas é o que a gente chama de gargalo de garrafa, tá? O gargalo de garrafa é quando a gente tem uma alta mortalidade e essa alta mortalidade o que sobrevive é o que vai provocar o gargalo. É como se fosse um gargalo. Na verdade, assim, ó, não tem pressão seletiva, não tem pressão evolutiva, é o acaso. O nome disso chama-se deriva genética, tá? Mas 5% é muito pouco que morreu. Vamos ver assim, ó. A imigração de muitos indivíduos homozigotos dominantes. Então, entrando aqui, ó. Muito indivíduos azão alguma coisa, é uma possibilidade. O nascimento de 48 indivíduos afetados entre 300 nascidos, não. O casamento preferencial de indivíduos heterozigotos, não. O que vai causar, vamos dizer, a redução da frequência é o ter um aumento do azão. E daí fecha a letra B, ó. Imigração é a entrada, né? De muita gente que é azão. Ou azãozinho, enfim, né? Mas o azão chama mais atenção porque o azãozinho meio que empata, né? Porque entra um azão e um azinho. Quando entra azão, 0 azinho, mais azões. E isso aqui tem que ser igual a 1, né? Essa é a igualdade que a gente tem. Tá? Bem curiosa esse tipo de questão. Esse tipo de questão não aparece mais, né? Infelizmente, eles desistiram que os alunos pensassem como genética de populações, que para mim é a melhor parte da genética. Certo? Vamos lá. Questão 36. Uma população de certa espécie é constituída por 3 tipos de indivíduos diploides que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número de NA de indivíduos com genótipo, ó, azão. NAzinho é o azãozinho e o azãozinho, NAzinho é o azinhazinho. Considerando apenas o loco exposto enunciado a frequência do alelo A. Gente, como é que a gente pega a frequência? Ó? A frequência do alelo A. Eu tenho que pegar todo mundo que tem A. Então eu pego, ó, o número de indivíduos que são azão e multiplico por 2, porque cada indivíduo tem 2 azões. Me perdi. Tá, foi essa aí pra gente. Mais, ó, o número de indivíduos que é azão. Não preciso multiplicar por 2, porque cada um só tem um azinho. Ou, desculpa, um azão. E eu divido, ó, pelo número total vezes 2. Porque lembra, são alelos, né? Então, a fórmula que fecha isso aí, ó, é a letra D, ó. Tá? Então, pega ali, ó. Número de azão vezes 2. O azão, ó, eu chamei de NAA vezes 2, ó. Daí, ó, mais o número de azãozinhos. O azãozinho eu chamei aqui, ó, de N azãozinho, mais N azãozinho. Daí ele pegou todo mundo, ó, que é, na verdade, o número de indivíduos, e multiplicou por 2. Pegou o número total e multiplicou por 2. Isso é Unicamp 2019, né? Olha que baita questão. Basta um monte de cálculo. 0 cálculo. Pura teoria, né? Então, vocês têm que enxergar bastante isso. Eu sei que daqui eu confesso para vocês, eu quando tive genética de populações, eu não tive no colégio, não tive nem no cursinho, eu tive só na faculdade. Isso levou bastante tempo. Até conto N histórias, não contei porque a gente estava gravando aula e não tenho muito tempo para isso. Mas
Eu me lembro na faculdade, gente, nossa, que eu levei pra isso aí virar a chave na minha cabeça. Mas a hora que vira, nossa, fica tudo muito mais fácil. Sim? Vamos lá. Agora, questão 37, tá? Da UniOeste 2018, certo? Diz assim, ó. Em 1908, dois matemáticos, Hardy e Weinberg, comprovaram teoricamente o que acontece na frequência de dois alelos, azão e azinho, na ausência de fatores evolutivos. A partir dessa afirmativa, assinale a alternativa correta. Esta comprovação foi calculada em uma população pequena. Não, população tem que ser grande, tá? Na comprovação matemática dos dois pesquisadores, eles atribuíram ao alelo azão a frequência inicial p ao quadrado e azinho a frequência inicial q ao quadrado. Não. O azão é p, tá? E o azinho é q. O p ao quadrado é o azão. O q ao quadrado é o azinho. E lembra que tudo é frequência, tá? Assumindo-se também a primeira lei de Mendel e os princípios da probabilidade, a proporção de indivíduos homozigotos dominantes da geração seguinte seria de 2p, assim como homozigotos recessivos 2q. Não, é p ao quadrado, é q ao quadrado, e não é duas vezes a frequência do p, né? A população hipotética panmítica não existe na realidade, pois sempre há fatores evolutivos ocorrendo em uma população, tais como mutação, seleção natural, mantendo-se a frequência dos alelos. Tá? Então, assim, ó. Que é a população ela é panmítica? É que os cruzamentos eles acontecem de forma aleatória, tá? Que não tem escolha seletiva, tá? Não tem, na verdade, questões que a gente fala, por exemplo, de fatores evolutivos, né? E até porque essas forças evolutivas, né, certo? São elas mutações, imigrações e crossing over, né? A seleção natural ela não é uma força evolutiva, ela é um resultado. Pois bem, ó, sobrou só uma, né? A resposta da 37 é letra E. A partir da população hipotética, foi possível caracterizar matematicamente que a evolução ocorre quando a frequência dos alelos de uma população se altera ao longo de gerações, certo? Ou seja, a gente só consegue trabalhar com populações ou com essas variações em um número muito grande de cruzamentos, vamos dizer assim, ó, numa frequência onde a gente vai ter um equilíbrio, e por isso que ela não se altera, certo? Bem legal essa questão, de novo, pura teoria, por isso é importante que vocês escutem bastante o que eu falei no vídeo, importante o que eu falei nas aulas, tá? Eu até não fiz tanta questão com vocês, que eu queria que vocês experimentassem, mas vocês estão vendo, né? Bastante teoria. Vamos lá, questão 38, tá? Diz assim, ó. Em tomateiros, os genes A e C encontram-se ligados. O cruzamento entre um tomateiro do genótipo azão, azinho, cezão, cezinho e outro tomateiro azão, azinho, cezão, cezão originou plantas adultas com a proporção genotípica. A distância dos genes para os tomateiros é... Tá, olha só. Vamos na malandragem, né? Opa, a gente já tinha feito isso antes, né? O que eu sei? Crossing e crossing. A taxa de crossing é sempre menor, tá? E o que eu vou lembrar? Que aqui, gente, eu tenho 14% de crossing over. Ou seja, eu tenho 14 morganídeos ou 14 unidades de recombinação. Pode ser? Então, quer ver? Ó? O meu par seria assim, ó. Ele seria, ó, azão, azão, cezão, cezão. Ele seria azinho, azinho,
Czão, Czão. Ah, senhor, como é que tu sabe disso? Tu adivinha? Não. Eu sei que esses que não sofreram crossing são parentais, ó. Oh, que droga, cara. Ó. Então esses são parentais, ó. Onde é que eu tive o crossing, né? Eu tive o crossing nessa parte de dentro. Então vamos dizer, ó, depois do crossing over, fica assim, ó. Imagina que eu tenho o crossing aqui depois, ó. Ó. Então fica, ó, Azão, Czão, Azinho, Czão. Aqui fica um Czão, aqui fica um Czão. E aqui fica, ó, um Azinho e aqui fica um Azão. Porque aqui foi a troca, ó. E daí um gameta, certo? Vai ser, ó, Azinho, Czão. O outro gameta vai ser, ó, desculpa, Azão, Czão. O outro gameta vai ser Azinho, Czão. Aqui eu vou ter exatamente, ó, Azinho, Czão e Azão, Czão. Certo? Onde é que eu tô? Eu tô aqui, ó, na questão 39. Se o fenótipo albino ocorre em 1 para 10 mil indivíduos de uma população em equilíbrio, o albinismo é causado por um alelo autossômico recessivo azinho. A frequência aproximadamente do heterozigoto da população é... Então, vamos lá. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Onde P mais Q é igual a 1. O que ele falou? Do albino, né? Quem é o albino? É esse aqui, ó. Esse aqui é o azinho, azinho. Esse aqui é 1 para 10 mil. Certo? Então, tá? Eu sei, ó, que o Q ao quadrado, certo? Ele vai ser, ó, a raiz quadrada de 0,0001. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Tá? Isso aqui sumiu, né? Então eu sei que o Q, ele é 0,01. Tá. Se o Q, esse aqui, ó, é 0,01, quanto é que vai ser o P? Né? O P vai ser 0,99. O que ele quer? Ele quer o heterozigoto. Então ele vai querer, ó, o 2pq. 2 vezes o P. 0,99 vezes 0,01. Isso aqui vai dar... Peraí. Dá 0,02. Que é a resposta letra B. Sim? Mas de novo, ó, vamos seguir o caminho. Ele me falou do albino, e o albino é o azinho. É 1 para 10 mil. É 1 para 10 mil.
E ele me perguntou o número de heterozigotos, que é isso aqui, ó. Mas para eu achar o P e o Q, eu tive que tirar a raiz e achar o Q. Se eu acho o Q, eu acho o P. E eu consegui chegar onde eu queria. Certinho? Vamos lá. Outra questão. Considere que uma determinada população em equilíbrio de Hardy-Weinberg existe um gene de 2 alelos com relação de dominância entre si. Azão e azinho, tá? Sabendo-se que a frequência do alelo recessivo nessa população é de 0,3, a frequência esperada de indivíduos com característica dominante é... isso é legal, quer ver? Ó? Essa mudou um pouquinho. Ó. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1. Onde P mais Q é igual a 1. O que ele falou? Ele falou a frequência do alelo recessivo. Então, ele falou que o Q é 0,3. O P é 0,7. O que ele quer? Te liga, ó. Ele quer indivíduos com característica dominante. Quem são eles? O P ao quadrado, o 2pq. Então, o que eu sei? Ó? Eu sei que o P ao quadrado, tá? Ele vai dar 0,49, 0,91, entende? Porque esse aqui é o P ao quadrado, ó. Esse aqui é o 2pq. E o 0,91 são os indivíduos dominantes, que é 91%. Tá? Desculpa a matemática aí, às vezes dá um branco, mas era isso que eu tinha que fazer. E cuida, né? De novo, ó, vamos retomando. O que eles fizeram, né? Eles me informaram agora a frequência do alelo recessivo. Não é do azinhazinho. O azinhazinho é o fenótipo recessivo, é um indivíduo recessivo. Então ele me informou isso aqui, ó. 0,3. Tá aqui, ó. Pô, que número que eu somo com 0,3 para chegar em 1? 0,7. E o que eu queria? O P ao quadrado, 0,7 vezes 0,7. Que eu queria o 2pq, que é o heterozigoto, né? Que vai dar 0,42. Certinho? Então agora, ó, a questão 46. Diz assim, ó. A Drosophila melanogaster, mosca de fruta, possui em um de seus cromossomos 2 genes, Azão e Bzão, que se encontram a uma distância de 28 unidades de recombinação. Então assim, ó. E o que ele está dizendo, ó? Está dizendo que entre o A e o B, sério isso? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 28 morganídeos, que é, enfim, essas 28 unidades de recombinação. Considere um macho dessa espécie com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, trans. Tá, não é tão simples não. Assim, ó. Como é que fica, ó? Ele é Azão, Azinho, ele é trans, né? Bzão, Bzinho. O cis é quando seria combinandinho, né? Que ele produz espermatozoides com um gene Azão, Bzão em qual porcentagem? Então, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu destacar aqui, ó. Que é onde eu botei o crossing, tá? Ó. Então daí fica os sem crossing, tá? Os parentais. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Cadê meu Azinho, pô? Azinho. Tá russa a letra já, né? Será que eu botei no que não podia botar, né?
Ué. Opa. Azinho. Bzão. Tá. Aqui dentro, ó, fica igual, porque não teve problema de crossing aqui, ó, então fica Bzinho, Bzão. E aqui, ó, ao invés de ser um Azão, ficou um Azinho. Aqui, ao invés de ser um Azinho, ficou um Azão. Por quê? Porque aqui teve o crossing, ó. E deu. Aqui eu vou produzir os gametas, ó. Então, os meus gametas vão ser Azão, Bzinho, vão ser Azinho, Bzinho, vão ser Azão, Bzão, vão ser Azinho, Bzão. Certo? Estou imaginando que o cromossomo quebrou ali, ó. Então ele quer o quê? Ó? Ele quer saber quem é que vai ser Azão, Bzão. Ó. São esses daqui. Só que aí vem, né? 28% de crossing. Se eu tenho 28% de crossing, ó, eu tenho 14 desse e 14 desse, que é onde teve o crossing, ó. Onde não tem crossing é o restante, né? Tá? Então eu vou ter, ó, 22 desse e 22 desse. Tá? E... Não é 22, perdão. Show de horror. Tá? Eu vou ter 36. Ó. 36 desse. 40, 50. Ó. 36 desse. 40, 50. Mas eu vou ter então, ó, a resposta é letra E, 14%. Que o que a questão pedia era isso daqui, ó. Sim? Vamos adiante. Daí, ó. Questão 49. Diz assim. Na questão 49, eu tenho, ó, em uma determinada característica genética de um grupo de animais invertebrados é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos. Estudos de genética de populações desses animais mostram que a frequência do alelo recessivo é 3 vezes maior que a frequência do alelo dominante. Para essa característica analisada em questão, a frequência esperada de animais de genotipo heterozigoto na população, com 4.800 indivíduos em equilíbrio gênico, será... Gente, olha só. De novo, ó. Sempre repetindo. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1, aonde p mais q é igual a 1. Certo? Então, o que nós temos? Tá? Eu vou ter, ó... vamos pegar assim, ó. Aqui, ó. Ele me disse... Tá, deixa eu destacar com vocês aqui. Que a frequência do alelo... droga. Ó. Do alelo recessivo... Alelo recessivo, tá aqui, ó. É 3 vezes maior que a frequência do alelo dominante. Então, bota assim, ó. Pô, vocês fazem isso melhor que eu. Vocês estão acostumados a fazer isso lá na matemática, né? Então, eu sei que aqui, ó, é 3x e aqui é x. Ah, senhor, como assim? Opa. Como assim x? Bota, vocês sabem que é assim. 3 vezes maior. Não sei que número que é. Tá? A quantidade esperada de animais com genótipo heterozigoto. Tá aqui, ó.
de uma população com 4.800 indivíduos em equilíbrio gênico será? Tá? Então, vamos lá, certo? O que eu sei, ó? Olha, é 3 vezes maior. Tá, então o que eu sei, ó? Eu sei exatamente que x mais 3x é igual a 1. Usei isso aqui, ó. P mais Q é igual a 1. X mais 3x é igual a 1. Olha só, que loucura aí. Tá? Então eu sei o que, ó? Eu sei que 4x é igual a 1. Ó, tá bombando, hein? Então eu sei, ó, que x é igual a 1/4. Tá, então se x é igual a 1/4, tá? Eu sei que a frequência do azão é 1/4. Oh, aqui tá no cantinho, né? Ó. Que a frequência do azão é 1/4. E que a frequência do azinho é 3/4. Mas, gente, olha que rica informação para vocês. Isso aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que a frequência do azão é 1/4. Porque a frequência do azão é a frequência do P, que é x, e x é 1/4. A frequência do azinho é 3/4. Por quê? Porque eu sei que a frequência do azinho é Q, e Q é 3x. Ou seja, 1/4 vezes 3, 3/4. Que legal, né? E daí o que acontece? Tá, ele quer saber, né? O heterozigoto. Então tu vai fazer 2 vezes a frequência de P, que é 1/4, vezes 3/4. 1/4 vezes 3/4, tá? Vezes 2, isso aqui dá 16, 3. Tá, isso aqui vai dar 3/8. Tá, mas o que é 3/8? 3/8 é o azãozinho. Mas a gente tem 3/8 de quanto, né? De 4.800. Que é o número da minha população. Daí se eu pego 3/8 vezes 4.800, né? Eu vou chegar exatamente na resposta que fica a letra C, 1.800. Questão 50 fala assim, ó. Texto para a próxima questão. Risco de diabetes tipo 2 associada ao gene de Neandertais. Uma variante do gene SLC16A11 aumenta o risco de diabetes entre os latino-americanos. As análises indicam que a versão de maior risco dessa variante foi herdada dos Neandertais. As pessoas que apresentam a variação SLC16A11 em um dos alelos são 25% mais propensas a desenvolver o diabetes. Já aquelas que herdaram de ambos os pais, a probabilidade sobe para 50%. É ruim, tá? Esse texto ele não me diz muita coisa. Cara, vai direto para a parte de baixo aqui, ó. Daí nós temos, ó. De acordo com os dados apresentados no texto, e considerando uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, na qual 36% dos indivíduos apresentam um genótipo de 2 alelos variantes. Então, gente, esse aqui é o alelo variante, ó. Qual é o genótipo de 2 alelos variantes? Ele me informou, ó, que P ao quadrado é igual a 0,0
36, que é o 36%. Onde eu sei que P ele é a raiz de 0,36, eu descubro que P é 0,6. Se eu sei que P é 0,6, eu, óbvio, né, vou saber que Q é 0,4. E usando a fórmula, né, o que ele está querendo? Né? Ele quer saber dos 25 mais propensos. Os 25 mais propensos são aqueles que possuem um dos alelos, ou seja, é o heterozigoto, gente. Então, ele quer que eu calcule o 2pq. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Vai dar 2 vezes 0,24. Isso aqui vai dar 0,48 ou 48%. Tá? Então, meio metódico de como a gente estava fazendo até agora. Ó, questão 51. Considerando que a cor dos olhos seja determinada por um par de alelos em que o gene para a cor preta é dominante e a cor azul é recessivo, admitindo-se que em uma comunidade de 5.000 indivíduos, 450 tenham olhos azuis, e que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o número de heterozigotos dessa população é. Então, de novo, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Onde P mais Q é igual a 1. Então, gente, assim, ó, o que ele me informou? Ele me informou quem tem olhos azuis, né? Então, eu sei, ó, que Q ao quadrado é 450 dividido por 5.000. Então, eu sei, ó, por exemplo, que esse Q ao quadrado ele vai ser 0,09. Então, esse valor aqui, ó, é 0,09. Então, eu sei, ó, que o Q ao quadrado, que é igual a 0,09, eu resolvo tirando a raiz, né? Então, fica Q raiz de 0,09, que vai dar 0,3. Então, o Q é 0,3. O P é 0,7. Eu vou ter aqui, ó, o número de heterozigotos. 2 vezes 0,7 vezes 0,3. Vai dar 0,48 ou 48%. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu acho... Não, 48 não. 42. 2. É 21. 42. 42%. Eu tenho que calcular 42% dos 5.000. Isso vai dar 2.100. Mas, de novo, a gente acabou repetindo a questão do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Daí mais uma ali, ó. Questão 53. A característica de ter covinha nas bochechas é determinada por um par de genes seguidos da lei mendeliana. Imagine que numa população de 500 indivíduos, 84% das pessoas possuem covinhas. Ó, a covinha dominante. Cesão, cesão e cesim, cesim. Admitindo-se que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, determine, respectivamente, qual a frequência do gene cesinho e qual o número esperado de heterozigotos na população. Tá? Então, o que eu sei? Ó? Eu sei exatamente isso aqui. Ó. Tá? Que eu tenho aqui, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, onde P mais Q é igual a 1. Tá? Então, o que eu sei? Ó? Que isso aqui, gente, ó, é 84%. Ou seja, isso aqui, ó, é 16%. Tá? Então, eu sei, de novo, ó, que Q ao quadrado é igual a 0,16. Eu sei que Q é igual a raiz de 0,16. Eu sei que Q é 0,4.
Se o Q é 0,4, o P é 0,6. Tranquilo? Tá. Ele quer saber o número de heterozigotos, né? De novo, ó. É 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Beleza? Então, nessa questão, na 53, tá? Eu sei exatamente, ó, que a frequência do Czinho, que é o pequenininho, né, é 0,4, certo? E que eu tenho o número de heterozigotos, ó, de 48%. Só que lembra, é 48% dos 500 indivíduos. Então, esse 0,48, se eu multiplicar ali pelos 500, né, ou botar 48 por 100 vezes 500, vai dar 240. E a resposta fica 0,4, 240. Então, vamos lá. Vamos seguir para a questão, que é a questão 59. Diz assim, ó. Eu vou meter o zoom aqui, né? Sabendo-se que uma população está em equilíbrio genético e que a frequência de indivíduos homozigotos para o caráter autossômico dominante azão é de 25%. Concluímos que a frequência de indivíduos homozigotos recessivo azinho é D. Então, o que eu sei? Ó? De novo, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1, onde P mais Q é igual a 1. Então, eu sei, ó, que isso aqui, ó, é o que ele me informou. Os 25%. Certo? Então, eu sei que P ao quadrado é igual a 0,25. Onde eu sei que P é igual a raiz de 0,25. Onde eu sei que P é igual a 0,5. Então, se P é 0,5, o Q é 0,5 também. Ele quer azinho, né? Ele quer o quê? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer o Q ao quadrado. O que eu faço? Eu pego 0,5 e vou elevar ao quadrado. Tá? Então, isso aí vai dar... Só voltamos, né? 0,25 ou 25%. A resposta da questão 59 é Canadá. Na questão 60, diz assim, ó. Numa população, a frequência do gene autossômico dominante Azão é o triplo da frequência de seu alelo recessivo Azinho. Tá. A gente já fez essa questão, não fez? Tá, mas vamos ver. É bem parecido, né? Então, ó. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1, aonde P mais Q é igual a 1. Tá? Ele me falou que a frequência do azão é 3 vezes a do azinho. Então, vamos botar... Essa aqui é a frequência do azinho, né? Que é x, e que a do P, ó, é 3 vezes. 3x. Tá? Então, eu sei, ó, que 3x mais x é igual a 1. Ou seja, eu sei que 4x é igual a 1. Onde eu sei que x é igual a 1 sobre 4. Beleza? Então, o que eu descubro exatamente, né? Aqui, ó, certo? Que simplesmente o Q é o x, ó. Então, o azinho vai ser de 1/4. Agora, tá? O que eu vou ter que pegar exatamente, ó?
Q ao quadrado é 1/4 ao quadrado. Tá, se 1/4 é Q, o P vai ser o quê? O P vai ser 3/4. Então eu sei, por exemplo, que esse aqui, ó, 3/4 ao quadrado é o P. E eu sei que se eu pegar 2 vezes o 3/4 vezes o... Opa! Ó, vezes o 1/4, eu vou achar o 2pq. E daí, se vocês fizerem o cálculo, né? Vamos ver que fecha exatamente a letra C. Agora, ó, questão 77. Estamos quase terminando. Esse tema foi grande, né? Mas diz assim, ó. Analisando-se 2 pares de genes em ligamento fatorial, linkage, representados pelo híbrido Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho, uma certa espécie apresentou a proporção de gametas. Então, olha só, tá lá. Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho. Isso aqui fica assim, ó. Depois que duplica. Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Tá, já vamos arrumar e vamos fazer aqui, ó, exatamente já o crossing, tá? Já vou arrumar aqui para vocês, ó. Com o crossing, nós temos um Bzinho e um Bzão. Tá? Ai, desculpa, marquei aqui o crossing over. Eu vou ter a separação e vou ter a formação dos gametas, ó. Os gametas parentais são os das pontas. Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho. Aqui fica onde tem o crossing, ó. Bzinho, Rzão e Bzão, Rzinho. Nem precisa fazer isso, né, na verdade. Mas Bzão, Rzão, ó, tem 48,5. Bzinho, Rzinho tem 48,5. Bzão, Rzinho, 1,5%. E esse é 1,5%. Vírgula. Tem uma fração ali. 0,5. Então, o que eu tenho? Eu tenho que somar esses dois, né? Que vai dar 3, que é 3% da minha taxa de crossing, né? Ou seja, essa distância que eu tenho aqui, ó, né, eles estão mais perto do que a gente imagina. Eles estão distantes a 3 organídeos, tá? A resposta fica a letra D de Dinamarca. Certo? Daí eu tenho aqui, ó, a 77, tá? Diz o seguinte: numa determinada população, a capacidade de enrolar a língua é determinada por um gene dominante, azão. Nessa mesma população, foi observado que 64% das pessoas apresentam essa característica. A frequência esperada de indivíduos heterozigotos é... Tá, então vamos lá. Ó, a capacidade de enrolar a língua é um gene dominante. Nessa população, foi observado, então, o que eu sei? Então, vamos lá. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado igual a 1, aonde p mais q é igual a 1. E daí fica assim, ó. Eu sei que azão, azão e azão, azinho, tá? É capaz de enrolar a língua
e que o Azinho ele é incapaz. Tá. O que eu sei? Ó? Quem é que é capaz? São esses daqui, ó. Esses 64%. Tá, o restante da população que não é capaz. Tá aqui, ó, 36%. Ele quer saber a quantidade de heterozigotos, só. Ele quer saber só esses daqui. O que eu sei? Eu sei que, de novo, que isso é bem repetitivo, né? Eu acho que, na verdade, agora vocês, pegando uma, já conseguem pegar todas, né? Mas que ao quadrado é igual a 0,36, tá? Eu sei que Q é igual a raiz de 0,36. Eu sei que Q é igual a 0,6. Então, se Q é 0,6, P é 0,4. O 2PQ é o quê? É 2 vezes 0,4 vezes 0,6. 0,4 vezes 0,6 vai dar 0,24 vezes 2, 0,48. Resposta, 48%. Certo, gente? Então, foi um tema longo, né? Mas, de novo, a ideia não é estressar vocês, não é frustrar vocês. A ideia é simplesmente fazer com que vocês treinem. Quanto mais vocês treinam, melhores vocês ficam, tá? Mas, enfim, até uma próxima, né? A gente está começando um novo livro, espero que esse livro de vocês, se não tá tudo feito, mas que tenha em todos os capítulos algumas questões feitas, pelo menos. Mas sigam forte, gente, tá? Fiquem forte, a gente vai logo, logo voltar e as coisas vão se alinhar, tá? Até a próxima e muito obrigado.